Pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise e revisão do material. A nossa missão aqui hoje é dominar de uma vez por todas a mecânica da transformação genética tanto em plantas quanto em animais. A gente vai pegar toda aquela teoria das ferramentas biotecnológicas, estruturar bem direitinho e transformar conceitos que parecem super complexos em algo claro e direto para todo mundo que está nessa jornada acadêmica. Bora lá? Bom, vamos mergulhar nisso observando a evolução da biotecnologia que, convenhamos, foi rápida até demais. A coisa toda ganha tração lá nos anos 50, quando os estudos focados no DNA começam de verdade. Aí, dando um salto rápido para os anos 70, a gente já vê a decodificação do código genético e, de quebra, dos primeiros camundongos transgênicos. Foi aí que a engenharia genética simplesmente decolou. Hoje em dia, gente, os organismos geneticamente modificados não são mais roteiro de ficção científica, sabe? Eles são uma realidade super palpável, cheios de inovações pesadas que impulsionam o dia a dia da medicina atual e da nossa agricultura. Mas, afinal de contas, o que exatamente é um OGM, ou um organismo transgênico? Trocando em miúdos, são organismos que tiveram seu código genético alterado porque receberam um fragmento de DNA, ou seja, um ou mais genes de um outro organismo que a gente chama de doador. Esse material novo se integra ali no código do receptor e faz com que ele expresse uma característica inédita. E aqui tem um ponto super importante para lembrar. Mutações sempre rolaram na natureza de um jeito totalmente espontâneo e aleatório. O pulo do gado da engenharia genética é que, hoje, os cientistas conseguem manipular isto de propósito no laboratório, criando mudanças que trazem benefícios bem específicos. Só para a gente se situar, a nossa pauta de revisão hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, história e regulação legal. Depois a gente vai para os vetores e a transformação vegetal, passa pela técnica da biobalística, entra na transgênese em modelos animais, faz aquele comparativo clássico entre microinjeção e células-tronco e fecha entendendo direitinho o que são as quimeras e o tal do nocaute genético. Ponto 1. História e regulação legal. Olha, intervir no código da vida não é bagunça, e isso exige regras de biossegurança fortíssimas aqui no Brasil. É exatamente aí que entra a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O processo para aprovar qualquer coisa é muito rigoroso. Para se ter uma ideia, desde que a pesquisa é idealizada, passando por uma verdadeira maratona de testes em vários níveis, até o produto final chegar no mercado, rola um acompanhamento que leva em média uns 10 anos. Não é pouca coisa, né? É uma década inteira com especialistas de várias áreas avaliando a fundo a segurança alimentar, se tem algum impacto potencial para a saúde humana e animal, e monitorando de perto o meio ambiente antes de dar qualquer sinal verde. Ponto 2. Vetores e transformação vegetal. Mudando agora a nossa lente para o reino vegetal, a gente percebe que a modificação genética é uma ferramenta, formidável para resolver nossos maiores desafios agrícolas contemporâneos. E o impacto econômico e comercial disso é gigantesco. Pensa bem, a gente consegue criar plantas que resistem a mudanças climáticas pesadas e que exigem muito menos nutrientes da terra. Na prática, o que isso significa? Significa que a gente ganha uma arma poderosa para combater a fome em regiões onde o solo é super pobre. E não para por aí, viu? Quando a ciência desenha uma planta que já nasce resistente a pragas, a gente ganha um benefício duplo. Derruba drasticamente a necessidade de usar agrotóxicos químicos, ou seja, a comida fica mais segura e a agricultura incrivelmente mais eficiente. Mas aí, no meio dessas inovações todas, surge uma questão super intrigante para a gente analisar. Porque exatamente a Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria famosa por causar a doença galha da coroa, que induz o crescimento de tumores nas plantas, atrai tanto, mas tanto interesse da galera da biotecnologia. O segredo está todo na mecânica dessa bactéria, que age quase como um cavalo de Troia da biologia. É o seguinte, ela tem um plasmídio chamado TI, onde ficam os genes tumorais. O lance dela é transmitir uma parte desse material genético, o famoso tDNA, direto para dentro da célula da planta, usando a própria região de virulência dela, conhecida como região vir. E é aqui que os cientistas dão um verdadeiro golpe de mestre. A gente usa essa habilidade natural da bactéria de invadir a célula como um vetor indireto. Ou seja, a gente arranca fora os genes que causam a doença lá do tDNA e coloca no lugar genes superúteis, tipos de resistência agronômica. Daí, a bactéria vai lá, faz a entrega natural do código novo na planta, só que sem causar doença nenhuma. Simplesmente brilhante. Ponto 3. A técnica da biobalística. Agora, quando a gente olha para a técnica física direta, que é a biobalística, a força envolvida é de cair o queixo. É quase como se fosse uma aceleração microscópica intensiva. A galera pega microprojéteis, geralmente de ouro ou de tungstênio, e literalmente reveste essas minúsculas partículas com DNA de interesse. Aí o sistema dispara isso a velocidades chocantes, passando os 1.500 km por hora.
É tanta potência que esses projéteis penetram o genoma da célula vegetal, rompendo a parede e a membrana, mas sem causar um dano letal. Isso permite que o DNA se solte do metal e se integre de boa na planta. Uma verdadeira engenharia de precisão em alta velocidade. Ponto 4. Transgênese em modelos animais. E agora, pivotando o nosso estudo da botânica lá para a zoologia e para a medicina atual. Desde os anos 70, o camundongo se manteve como a estrela absoluta das pesquisas de engenharia genética. E a explicação para isso é bem simples. O genoma desse bichinho é, até os dias de hoje, o modelo de mamífero mais adaptável e fácil de se manipular nos laboratórios. Ele acabou virando a base sólida, a verdadeira espinha dorsal, para quase todas as descobertas médicas em transgênese documentadas na ciência contemporânea. Para fazer essa mágica acontecer, uma das técnicas primárias é a microinjeção pronuclear. O procedimento básico exige que a gente crie uma solução com transgene e injete com uma agulha finíssima direto no pronúcleo de um óvulo que acabou de ser fertilizado. Mas tem um detalhe gigantesco aqui. A integração desses genes no DNA do animal acontece de um jeito totalmente aleatório. Por causa disso, para garantir que o gene vá desempenhar a função corretamente, não importa onde ele caia, a gente tem uma regra técnica absoluta. O transgene inserido precisa estar programado com todos os elementos essenciais, perfeitamente arranjados, englobando a região promotora, a região codificante e o sítio de adição de poli-A. Ponto 5. O embate entre microinjeção e células-tronco. O contraste entre essas duas metodologias é profundo e vale a pena prestar muita atenção nisso. A microinjeção pronuclear tem uma importância histórica gigantesca, principalmente para o estudo de doenças, mas ela possui limitações bem significativas. Como a inserção do gene ocorre num sítio completamente aleatório do genoma hospedeiro, essa imprevisibilidade pode causar falhas terríveis ou erros com consequências críticas no desenvolvimento. É atirar no escuro. Por outro lado, a técnica baseada em células-tronco supera essa limitação de longe. Ela permite uma manipulação laboratorial in vitro incrivelmente precisa, totalmente guiada por combinações homólogas estritas. E qual é o mecanismo que dá essa imensa vantagem técnica para a gente? Tudo começa isolando células embrionárias que ainda são pluripotentes e indiferenciadas, ou seja, virgens de destino. Juntando isso com o poder do DNA recombinante, o pessoal do laboratório promove o que a ciência chama de recombinação homóloga. O que acontece é fantástico. O laboratório induz uma substituição deliberada e cirúrgica de um alelo normal e natural do animal por uma versão específica mutada daquele mesmíssimo gene. Ponto 6. Quimeras e nocaute genético. E o resultado in vitro de toda essa manipulação com células-tronco gera o fenômeno fascinante das quimeras. Depois de editadas no laboratório, essas células-tronco são devolvidas para o interior de embriões em estágio de blastocisto, ou agregadas à mórula. Quando esse indivíduo nasce, ele vai ter uma mescla celular formidável no próprio corpo. É incrível! Algumas áreas vão ser formadas pelas células originais normais e outras partes vão ser geradas exclusivamente pelas células-tronco que foram alteradas lá atrás, de forma precisa pelos pesquisadores. E o passo fundamental de tudo isso acontece se essas células modificadas passarem a fazer parte da linhagem germinativa do animal, porque aí a mutação vai ser transmitida perfeitamente para as próximas gerações. Isso cria o que a ciência classifica como nocaute genético. Nesse indivíduo que foi nocauteado, aquele gene original é completamente anulado, desligado mesmo. É uma estratégia absurdamente essencial na medicina hoje. Permite que a gente estude com clareza as funções biológicas em animais complexos, porque se a gente observa exatamente o que o organismo não consegue fazer sem aquele gene, a gente descobre, sem margem de erro, qual era a função natural dele. Chegando ao fim desse nosso roteiro de revisão estruturada, é impossível a gente não parar um segundo para refletir sobre as implicações disso tudo. Dominar essas técnicas e reproduzir de forma ágil eventos genéticos que demorariam milhares de anos para acontecer na natureza é um poder colossal que vem reescrevendo a face da agricultura e da medicina moderna. Claro que lidar com a arquitetura essencial de organismos vivos levanta intensos debates e dilemas éticos na sociedade. Afinal, com todo esse avanço na alteração cirúrgica do próprio DNA das espécies, até onde exatamente a manipulação genética vai nos levar no futuro próximo? É com essa baita reflexão que encerramos a jornada científica de hoje. Bons estudos e até a próxima!